pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para dar continuidade sobre o meu tratamento com quimioterapia, né? O nosso último vídeo foi falando sobre isso e assim a gente vai dando sequência sobre essa história. A minha história, né? Que eu estou aqui assim, contando para vocês. Quando eu passei meus 90 dias, meus primeiros 90 dias com a quimioterapia vermelha, foi muito difícil, porque assim, a quimioterapia vermelha, por ela ser muito forte, ela traz muito efeito colateral. Por exemplo, diarreia, vômito, náusea, falta de apetite, falta você não sente gosto de nada, o cheiro te irrita, você não consegue se alimentar direito. Ah, e como que eu me alimentava? A minha alimentação é toda balanceada. A minha alimentação. Eu vou falar aqui para vocês assim, como é esse balanceado? Tudo que vocês puderem imaginar em relação a alimentos, para mim foi mudado. Como assim, Cleide? Assim, a minha parte alimentícia, primeiro eu não consegui comer arroz, feijão, carne, essas comidas do nosso cotidiano, com salada, essas coisas, eu não conseguia. A minha alimentação era só na base de verdura. Porque assim, como que acontece esse processo de quimioterapia? É passado umas medicação, você toma 7 comprimidos. Aí, esses 7 comprimidos você vai tomando durante o dia, durante 5 dias, até chegar o dia da quimioterapia. Quando chega o dia da quimioterapia, aí você faz o uso desses remédios mais a quimioterapia. Ou seja, imagine você viver dopado durante esses dias. E após esse dia da quimioterapia, você tem mais 5 dias para frente, que é o efeito do remédio. De 5 a 7 dias. E esse efeito, ele traz muito efeito colateral. Assim, a náusea é constante. Você não consegue se alimentar. Aqui em casa tinha dia que eu não conseguia comer comida de panela, nada. A minha alimentação era só gelada, era suco, era melão, era mamão, era só fruta cortada, picadinha, e assim eu ia conseguindo me alimentar. A minha filha é nutricionista, e aí foi feita uma alimentação balanceada para mim. Por quê? Porque nós sabemos que quem tem essa doença não pode se alimentar como antes. Por que que não pode? Porque assim, a doença tem alguns elementos que vêm na comida que faz com que desenvolva ainda mais a doença. Então, por isso é cortado alguns alimentos. Se eu falar para vocês o que é que eu não posso comer, aí vocês vão ter uma ideia do que eu posso comer. Porque é mais fácil dizer o que eu não posso comer do que o que eu como. Porque o que eu como é tão reduzido. Eu não posso comer, por exemplo, salsicha, linguiça calabresa, linguiça toscana, carne de porco. Eu não posso comer enlatados, molhos. Eu não posso comer massa. Ou seja, do que eu vivo? A minha alimentação é a base de carne branca, que é peixe ou frango. E aí, vocês imaginam comer peixe e frango, para quem tá sentindo náusea o tempo todinho, não foi fácil, de jeito nenhum. Aí eu fiz o seguinte, tinha dia que eu conseguia comer comida, tinha dia que eu não conseguia, aí no dia que eu não conseguia, eu comia as frutas. E a minha alimentação até hoje é assim, muitas saladas, e também não pode comer muita salada crua, mas a gente tem o hábito de fazer uma limpeza do alface, do couve, higienizar bastante para poder eu comer, porque não pode ser de qualquer jeito, porque a imunidade fica muito baixa.
E nessa época de pandemia que a gente estava, quando eu comecei a fazer esse tratamento, eu me isolei de todo mundo, porque a minha imunidade ficou muito baixa, eu fiquei muito sensível, eu não podia adquirir outras doenças. E aí, então, o isolamento foi total. Não é que eu não queria estar com as pessoas, é que eu não podia devido à imunidade, porque eu fiz um tratamento com 17 ciclos dessa medicação chamada Herceptin. E essa Herceptin, ela, além dos outros remédios que eu tomava, ela era muito mais forte também. E eu comecei a tomar ela junto com as quimioterapia branca. Porque assim, quando eu saí do ciclo da quimioterapia vermelha, eu já passei para branca. E já em cima da biópsia que eu fiz antes, foi feito um novo exame e desse exame deu que eu precisava dessa medicação. E aí essa medicação veio aí como uma bomba nos meus braços. Por quê? Porque infelizmente aqui em Caxias não tinha essa medicação. E aí começou uma outra saga na minha vida, que eu vou contar para vocês já já, dando sequência à nossa história. Fica com Deus aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.